Está escrito assim:
Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, de muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Até aqui. Agora vamos ler. Nós lemos 1 Pedro capítulo 5, os anciãos e os jovens. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhante vós. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que estou muito feliz, né? Porque recebendo essa oportunidade aqui mais uma vez em Piracicaba. Fiz algumas colocações que realmente eu não sabia, né? Tinha uma ligeira desconfiança, mas não sabia o que não. Né? Mas já há alguns anos a gente vem seguindo esse ministério e o Senhor teve a oportunidade de colocar no ministério algumas pessoas e louvo a Deus que elas estão aí cumprindo o seu papel, né? Uma delas é o pastor Aparecido, que está lá em Veracruz, trabalhando lá, e a gente fica contente, né? Da mesma forma que eu fico contente em ver as pessoas que a gente tem a oportunidade também de se unir em casamento, né? De unir em casamento, e está até hoje aí, honrando com o compromisso, né? Uma delas é o Léo, já tem quantos anos? Vai fazer 5 em dezembro. 5 anos já em dezembro, né? E pessoas muito mais tempos aí. Eu pensei que o mais recente foi ele, mas não, depois dele já teve outros, já teve hoje, já estamos indo para o quarto ano também, né? Quarto ano também. Então a gente fica muito feliz e a gente vê aí que o ministério da gente ele é aprovado por Deus. O ministério da gente tem que ser aprovado por Deus, viu, irmãos? Por Deus que tem que ser aprovado. Alguém disser, eu não confio no teu ministério, não importa, o importante é Deus confiar. Deus aprovou, pode ser quem quer que seja falar que não, e está aprovado. Então, louvo a Deus por isso. Então, hoje também era para estar o irmão Fábio também, que a gente está sondando aqui também com o presbitério, mas ele me procurou e falou, eu não estou me sentindo capacitado ainda não, né?
né? Foi honesto. Não estou precisando de capacidade, não. Então vamos orar por ele, já peço oração pelo irmão Fábio, para que no futuro próximo ele possa também fazer parte do ministério. Amém. O ministério é isso, irmãos. Não é para estar aqui disputando com o pastor local, porque a pessoa interpreta de forma equivocada. Né? Você coloca a pessoa no ministério e vai começar a disputar com o pastor local aí e tal. Não, é para somar com o pastor local. É isso que hoje vocês estão aqui, diante dessa congregação aqui, para poder somar, ajudar aquilo que for preciso. Alguns fazem uma leitura equivocada, né, do texto, porque acham que presbítero é para você mandar nas ovelhas. Não é para mandar nas ovelhas, é para você apacentar, como acabou de ler, o irmão acabou de ler aqui, não com ter domínio sobre elas, né? Mas apacentar com amor, com carinho, com responsabilidade, dando exemplo. E eu creio que se vocês estão aqui hoje, o pastor de vocês aqui viram essas solicitações de vocês. E a congregação local também. Né? Então já foi aprovado pela congregação local, precisa mais do quê? Então, já está aí mais do que aprovado. Né? Então resta agora nós orarmos a Deus por vocês e fazer a consagração. Tá bom? Vamos então em nome do Senhor vocês, aquilo que vocês ajudarem. Nós vamos então agora o pastor, vamos impor as nossas mãos. Primeiro aqui é o presbítero, né, irmão? Irmão Calixto? Sim. Irmão Calixto. Impor as nossas mãos e nós vamos então consagrar. Não consigo ver. Estenda a mão para cá, por favor, na congregação. Altíssimo e eterno Deus. Aqui está o irmão Calixto, ó Deus, diante da tua presença. Ele que a partir de hoje será consagrado ao ministério de presbítero, ó Deus, para servir na tua igreja, ó Deus. Dê as ferramentas necessárias que ele necessita. Ajuda ele, Senhor, nesse trabalho. Que ele venha cumprir com o seu papel todos os dias da sua vida, como diz a tua palavra, servindo, Senhor, de exemplo para o rebanho, através da sua fé, através do seu trabalho. Esta congregação, meu Deus, necessita do trabalho do teu servo, e a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele, meu Pai, venha, meu Deus, cumprir com os seus deveres, mais uma vez, servindo como exemplo, meu Deus, não usando de autoridade, Senhor, para com esse rebanho, mas servindo aqui esse rebanho com amor, ajudando o seu pastor nessa obra, meu Deus, que é tão preciosa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Calixto, como presbítero da igreja de Deus, nós o consagramos para a obra do presbitério, para servir a obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que está, Senhor, também esse jovem, o Leandro, meu Deus. Tenho certeza que o Senhor já viu qualificações na vida dele, para separá-lo, Senhor, para essa obra tão preciosa, esse serviço tão precioso. E nós estamos aqui, meu Deus, pedindo a tua graça e a tua misericórdia. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor exige qualificações dos presbíteros, é a mesma forma para os diáconos, meu Deus. Seja marido de uma mulher, seja um homem idôneo, cheio de responsabilidade, que governe bem a sua casa para cuidar da igreja do Senhor. Nós estamos aqui pedindo, Senhor, que o Senhor aumente a fé dele, dê as ferramentas que ele necessita para trabalhar nesta obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Leandro, como presbítero da igreja de Deus, nós o separamos, Senhor, para a obra do diaconato, para servir a igreja do Senhor, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Parabéns. Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Depois, irmão Deus, parabéns para eles, tá? Parabéns. Parabéns. Louvado seja Deus. Tem um pouco de obreiro, né? Sempre existiu uma pluralidade de obreiros na igreja, viu? Sempre. Eu veio a igreja primitiva lá, os apóstolos, né, eles iam, o apóstolo Paulo deu uma recomendação: de cidade em cidade estabeleças o quê? Presbítero, como eu já te ordenei. Então, se o pastor local não tem capacidade para estabelecer presbítero, ele está fazendo o que aqui? Pode baixar as portas e ir na casa dele. Pode baixar as portas e embora. Mas louvado seja Deus, que Deus
Tem aberto os olhos aí, tem cumprido com a palavra do Senhor. Não está aqui dois talentos aqui sem poder exercer a função, às vezes põe por imposição que não é correta. Amém. Bom, amados, conforme nossa previsão, proposta, está então mais 2 obreiros, formando assim aqui na CIDEP um corpo de obreiros que há muito tempo tinha essa necessidade. Amém? Nós vamos pedir que depois que nós terminarmos, que os dois sejam cumprimentados por cada um de vocês, dando os parabéns e desejando que o Ministério do Vídeo realmente seja aquele que Deus espera. Amém? Amém. E eu quero agradecer ao meu amado irmão, amigo e pastor Eliseu. E claro, eu não ia exigir dele que viesse aqui somente para fazer isto. Mas como surgiu, a igreja pode se sentar? Como surgiu essa oportunidade de há cerca de 20, 30 dias atrás, ele falou que vinha para cá, então nós aproveitamos esta oportunidade para que ele fizesse mais esse trabalho em Piracicaba. Ele é uma pessoa que nós já conhecemos há tão longo tempo e que mora aqui no nosso coração, né? Você avisou a igreja, ou seja, eu em nome da igreja te agradeço muito, né, pela sua presença aqui conosco, a irmã Gilena, do irmão Léo, da irmã Regiane. Preciso deixar uma coisa bastante clara aqui. Há poucos dias atrás fomos convocados pelo presbítero Leanderson para uma reunião. Essa reunião diz que foi pedido pelo Jefferson, né? Então o Jefferson pediu uma reunião e a reunião que ele trouxe, tá, ele entrou como dirigente dessa reunião. Essa reunião, o tema dela é soberba, baseado em Tiago, capítulo 4, versículo 6 ao 10. A tal reunião não teve um motivo assim aparente, né? Na verdade, não teve assim um assunto de necessidade para pedir essa reunião, porque a reunião bem parecia mesmo com a escola bíblica, né? Poderia poderia ter se feito, né, uma escola bíblica e tratasse do tema soberba. Então essa reunião, ela foi assim algo meio estranho, para mim ficou muito estranho, sabe? Então durou aí 46 minutos, a reunião, a parte dessa tão pedida e tão esperada reunião. Aí passando para o presbítero Leanderson, que iniciou uma verdadeira reunião. Aí sim foi uma reunião, sabe? Porque ele tratou de assuntos específicos. E quem participou dessa reunião? Ele mesmo fala aí quem participou dessa reunião, todos os envolvidos da igreja, ou seja, do grupo que pertencia a nós, do pastor Domingos, e do grupo que pertencia a eles lá, né? Deu a entender que o presbítero Leanderson, nessa reunião, ele persuadiu os irmãos, né, a desconsiderar a unção que foi imposta sobre mim e o diácono Leandro, né? Diácono Leandro Martins. Uma unção que foi feita com concordância da igreja. A Bíblia diz que aonde um ou dois concordar, será concordado no céu. E foi concordado pela maioria da igreja, e foi feita em nome de Jesus pelo pastor Eliseu de Quatecetuba, né?
Tudo o que foi realizado naquele dia, tudo o que foi realizado naquele dia foi concordado pela igreja em geral, imposta a benção, hoje foi desfeita nessa reunião pela nova administração. Creio que eles acharam necessário fazer isso devido ao OGID, né? Porque o OGID é uma organização que não aceita outro grupo a não ser o grupo deles, né? Se for batizado em outro grupo ou for ungido em outro grupo que não seja da UGID, não é aceito por eles, né? Uma vez, né, desfeito essa bênção por eles, uma vez que eles não aceitam a gente, não aceitam o que foi feito em nome de Jesus pelo referido pastor e concordado pela igreja, então também eu creio que eles aí desrespeitaram aí a bênção de Deus e desrespeitando também o próprio pastor Eliseu que saiu de lá, veio aqui, desrespeitando também aquele dia os irmãos orando pela gente, certo? Eu me recuso então, eu me recuso a fazer parte com esse grupo, né? Um grupo que excluiu a bênção imposta sobre mim, né? Por causa da OGID. Por causa da OGID. Agora, da OGID, eu já esperava isso. Da OGID eu esperava isso. Mas das pessoas do meu convívio, foi realmente decepcionante. Eu me decepcionei porque os irmãos me conhecem e conhecem a minha índole e sabem quem sou. Acredito também que para o nosso diácono Leandro também foi uma decepção. Mas eu digo que Deus tome as providências cabíveis e tenha misericórdia de nós, né? Que Deus possa estar abençoando aí nós de uma forma que, se for preciso, Deus nos perdoa, né? Mas tá bom, irmãos. Que seja feita a vontade de Deus acima de tudo, né? Hoje eu quero estar relatando para vocês um acontecido, uma reunião que sem pé e sem cabeça, que foi pedido, uma reunião que não diz nada, dá mais para uma escola bíblica do que para uma reunião, e houve um aproveitamento nesta reunião para ser comentado a respeito da minha pessoa e de um outro irmão, tá bom? Então a gente vai estar passando para vocês um pouquinho do que quer dizer a reunião. 4, do 6 ao 10. Que quando nós temos um dom, temos um talento que foi concedido por Deus, nós temos que tomar muito cuidado para que isso não venha subir a nossa cabeça. E os irmãos têm alguma pergunta para fazer a respeito desse tema, ou acrescentar algo? Porque eu faço assim sempre uma análise, né, de tudo que aconteceu, né, quando nós estávamos ali na outra congregação. Tudo o que aconteceu ali, como se diz, eu peguei como um exemplo, né? E eu, né, o presbítero Leandro, o cooperador Tadeu, o irmão Felipe, viu, presenciou, né?
tudo que ocorreu, que aconteceu, como que eram as coisas ali, né? E nós temos que tomar como um exemplo da seguinte forma, né? Tudo que aconteceu ali tem que servir de exemplo para nós não fazermos, para nós sempre estarmos juntos e misturados, não é assim? Nós temos que sempre amar uns aos outros, né? Porque Jesus deixou isso como uma base fundamental, que é o amor. Porque se não tiver amor entre nós, vai ficar difícil nós trabalharmos na obra do Senhor. Nós temos que estarmos ligados, né? Porque como o apóstolo Paulo disse, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então vamos pegar todos esses exemplos e aplicar, né? E estarmos cada dia mais unidos em Cristo, né? E sentir a necessidade um dos outros. E dizer verdadeiramente, eu amo meu irmão. Não com amor fingido, que a palavra de Deus é nos dizendo, né? Se nós amarmos nossos irmãos com um amor fingido, esse tal não é de Cristo. Então, nós temos que sempre estar analisando, tomando cuidado, né? E que o amor venha prevalecer em nosso meio. E que quando nós vemos os nossos irmãos, né, desempenhando bem na obra de Deus, temos que ficar alegre por isso. Não querer, nossa, esse irmão, né, faz isso, mas eu não faço. Mas cada um tem um dom. Eu queria falar a respeito dessa questão aí, que muitas vezes a gente é acostumado a ouvir um ditado que diz dê poder para você conhecer a pessoa, né? Então, muitas vezes, assim, esse ditado eu acho muito irracional, porque é através de grandes poderes que vêm grandes resultados, grandes propostas, grandes conquistas, porque aumenta o poder e a amplitude de você poder resolver certas situações. Então, às vezes, é necessário você usar de poder, né? Não poder, aquele poder de para insultar ou para diminuir alguém, não, mas para agregar, né? Você tem essa amplitude para poder trazer mais um raciocínio, né? Completar aquilo que outrora não cabia aquela pessoa, né? Então, eu acho assim que é muito dito isso, né? Dá poder para a pessoa, para você conhecer ela, e na realidade não é isso. Como que você vai ter poder se você não pode usar? Como que você vai poder realizar grandes coisas se você não pode executar, né? É lógico que tem aquela pessoa que ela já tem o intuito de causar o mal, né? Então, quando a gente vê que a pessoa já tem o intuito de causar o mal, ela vai trazer aquilo ali como uma situação muito ruim. Mas quando a gente vê que é um parâmetro totalmente diferente para a bênção, para poder organizar, é necessário usar, muitas vezes, desse poder para poder usufruir e conquistar grandes coisas. Então, só para a gente assim, não trazer nessa situação como se fosse algo ruim, né? O poder, porque grandes poderes, grandes responsabilidades, sim, né? Então, é bem isso aí. Para completar o raciocínio dos irmãos, e também não foi lido, né, em Tiago 11, ele diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros,
quem fala mal de um irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem. E o interessante, quando eu li aqui, eu meditei, é aquele ditado, né? Cooperando, um ajudando o outro, um tentando auxiliar o outro. Porém, os irmãos, todos aqui, nós não somos meninos, né? Somos crescidos, há as questões da divergência, né? Porque é difícil você sair de um sistema e se envolver no outro e tentando, tipo assim, querendo agradar até a nossa carne, o nosso pensamento. Então, automaticamente, dos nossos lados, eu já te retiro um pouco de mim, porque como eu já fui agregado nessa função, então eu já não sinto tanto peso. Mas às vezes, mas antes nós fazíamos assim, tal. Aí volta do outro lado, mas agora tem que fazer isso, aquilo. E aí, tipo assim, são dois contextos. Uma coisa é você não estar contente e você extermina ali e tenta se adaptar. Uma forma, outra forma é você fazer uma campanha política, trazendo o quê? Pejorativo, prejudicando o quê? O trabalho coletivo. Porque a gente vai trabalhando isolado, aí chama um de canto, fala um pouquinho, chama outro de canto, fala um pouquinho. Então a gente começa a praticar isso, não falar mal um dos outros. E é importante ser sincero, que ainda tem coisas ainda que vai ter que ser conversada, não é para tristecer, não é para parar ninguém, não é para barrar ninguém, mas uma estrutura ela tem que ser montada em cima de uma rocha. Se nós, mesmo que com toda a vontade, com toda a submissão, começar errado, a tendência é acabar errado. Então é bem delicado, é bem muito delicado, assim, porque o intuito, aprendi com o meu pai, ele sempre falou para mim, a intenção não é perder ninguém. Se quiser cortar o mal pela raiz, né? Não deixar a coisa florescer, porque senão, como se diz, vira uma campanha política e aí as coisas não andam bem, não. Então, eu coloquei, todos temos um dom, né? Valorizar e respeitar uns aos outros. Quer dizer, o irmão tem um dom tão bonito e eu que não sei, como se diz, não sei nada, quero o dom do irmão. Não, ele, a particularidade dele com Deus. E isso vai agregar, né? Vai ajudar a obra de Deus isso aí. E para Deus, ele é importante. Por mais que você ache que ele não é, mas ele é. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como o quer, que é o Espírito de Deus. E ele sabe, Deus ele sabe a função que cada um vai desempenhar bem. Então, através daquela função, Deus ele vai ver o desempenho de cada um. Ou é para Deus ou é para os homens. Não, mas é que eu tenho um dom, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, tem pessoas que fazem as coisas. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado, né? Para se engrandecer, para se mostrar. E isso não é bom. Rei Uzias. O que aconteceu? Ele, como sendo rei, ele achou que ele tinha que fazer um sacrifício ali, que eram só sacerdotes que faziam. Sacerdotes, um sacerdote. Ele foi ali, eu sou rei mesmo, eu vou e faço. Aí viu o que aconteceu depois. Ficou tudo leproso aí. Então não adianta, cada um na sua área. Então que Deus abençoe, né, cada irmão, que possamos crescer junto na obra do Senhor. Amém. 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 Seja convosco, irmãos. Uma reflexão muito boa, né? A respeito da soberba, a respeito
do comportamento de cada um, porque isso vai servir muito para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 2. Quero aproveitar que está gravando, né, a nossa reunião aqui, citar o nome dos irmãos que estão presentes aqui. Nós temos aqui o presbítero Anderson, o cooperador Jefferson, o cooperador Ednilson, o cooperador Tadeu, o cooperador Antônio, o cooperador Jonathan, o diácono Douglas, o cooperador Leandro, o cooperador Washington e o cooperador Felipe. Amém? Amém. Filipenses capítulo 2, do 1 ao 10. Nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Amém. Na fala do nosso cooperador Jefferson, sobre a soberba. Falou muito, né? Até mesmo, né, para nós não nos considerarmos nós mesmos, né, as nossas atitudes, que muitas vezes nós achamos que somos o cara, né, o tal, e a palavra de Deus diz aqui, né, nós temos que deixar com que os outros, né, reconheçam o trabalho. Mas o foco principal que eu quero trazer para os irmãos aqui é de número 2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, então, muitas vezes, né, nós vemos aqui que as coisas, às vezes, elas não vão de acordo com aquilo que está se propondo, porque muitas vezes há pensamentos divergentes, né? Até queria que o pastor Domingos estivesse aqui, o irmão Calixto estivesse aqui, justamente para a gente poder dar uma alinhada em algumas situações, e é justamente sobre isso que eu quero passar para os irmãos. Infelizmente, eles não estão aqui. Depois eles podem ouvir o áudio aí também e compartilhar. Os irmãos sabem que nós que estávamos congregando nos lares, no bairro Nova Suíça, nós somos ligados à organização, ao EGID, né, e dentro dessa questão aqui que eu queria trazer para os irmãos. Uma vez que os irmãos também aqui eram ligados à organização, e de acordo com o que o pastor Domingos passou, depois para a igreja, que ele tinha se desligado, e automaticamente a igreja se desligou da organização, né?
E sobre isso que eu venho falar para os irmãos, a respeito disso. Se todos os irmãos aqui reunidos concordam, né? Uma vez que a gente já conversou, já fizemos essa reunião, mas é necessário nós termos o mesmo pensamento para nós seguirmos na mesma direção. Se todos os irmãos aqui presentes têm alguma objeção contra a organização. Então, assim, a pergunta é, os irmãos que foram desligados da organização, né, pelo pastor Domingos, que automaticamente agora está sobre a minha responsabilidade, que nós somos ligados à organização. Se os irmãos que foram desligados têm alguma objeção em voltar para a organização. Vamos começar aqui pelo irmão Washington, né? O irmão tem alguma objeção, alguma coisa a respeito da organização? Não? Não, eu estava congregando já, o pastor explicou, e o pastor explicou, o problema da Ogide é com ele, sim. Porque ele automaticamente desligou da Ogide, automaticamente a igreja inteira desligou. Sim, sim. Então não tem, assim, eu não tenho nada contra o Ogide. Não sei se eles têm contra eu também. Aí eu já não sei. Operador Leandro? De jeito nenhum. Nunca me considerei desligado da Ogide, entendeu? Eu acho que toda igreja tem que ter a sua organização, e a Ogide é a organização, mesmo sabendo que ela é a organização material da igreja. Sim, isso. Né? Não podemos misturar isso, e é o que o irmão Washington disse, quem se desligou na realidade foi o pastor Domingos, né? Mas aí automaticamente a igreja entrou no rolo, porque a administração era dele, né? Então a igreja foi no mesmo caminho que ele foi. Mas hoje, então assim, nunca me considerei fora, eu acho que eu estou dentro da igreja, eu estou dentro da organização, sempre tive muito bons entendimento com todos os irmãos da organização, né? A gente sempre tem aqueles que a gente não é muito afeto, né? Eu tenho alguns que não vou com a cara mesmo, tenho que dizer, mas como não são pessoas do meu convívio, para mim é tranquilo, vivem longe, em outra cidade, né? Então não. Mas em relação à Ogidiense, não tem, né? Não, e o retornar à igreja, retornar para né, que realmente tem que retornar, tem que se refiliar, de boa, tranquilíssimo. Amém. Cooperador Jonathan? Tranquilo. Tranquilo? Antônio? Eu estou com a ideia de Deus. Amém. Amém. Cooperador de Nilson? Não, como o Ronaldo falou, nunca se derrubou, né? O problema não era com o pastor. E aí o pastor, lógico, que para a igreja, né? A igreja, todo mundo aprovou, mas eu me considerava junto. Todo mundo junto e misturado. Então, amém. Seria só os irmãos mesmo que, como a gente já era parte, a gente fez essa junção com os irmãos, era necessário saber, justamente para a gente poder seguir uma linha de raciocínio. Irmãos, tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês a respeito justamente da organização, entendeu? Para a gente ter o mesmo pensamento, ter a mesma direção, o mesmo pensamento, para que não fuja as coisas do controle e nem achem que sou eu que estou criando algumas situações, entendeu? Para tentar barrar alguém ou barrar alguma coisa. É justamente sobre normas e sobre isso que eu vim relatar para os irmãos, né? Sobre a organização. Uma vez que nós respeitamos muito, né? Igual o irmão Leandro disse aí, tem alguns irmãos que a gente não vai muito com a cara, mas não somos obrigados a conviver com eles, entendeu? Estamos aqui fazendo o nosso papel, mas temos ali a linha de conduta e de responsabilidade uma vez que nós estamos ligados. Sabemos que nem todos gostam de nós. Eu digo nós quem? Os que mais se apresentam, né?
mas se apresenta, que nem eu sou mais que me apresento, que vou muito para o concílio, né? O diácono Douglas está agora, o irmão Tadeu, o irmão Leandro já foi. Os outros irmãos, eu acho que nem conhecem muito os ministros, né? Alguns outros irmãos. Então, para vocês, são mais irmãos mesmo, entendeu? Na fé e vai continuar sendo, mas espero que vocês um dia possam participar do concílio, para ver como que é. Ou até mesmo dos eventos, entendeu? Pode falar, irmão. E é bom em época de frio. Na época de frio, é complicado. Eu particularmente não vou matar os amigos, mas eu gosto dele. Aí, Não, um exemplo até eu passei para os concílios, né? Faz pouco tempo. Acho que esse é o meu segundo que eu fui. E vou ser sincero, irmão. É que nem eu sempre falei para meu pai. A questão de estarmos ligados, que há projetos, há uma ordenança, lógico, também tem o seu núcleo, mas o importante, Michael, e outra, tem irmãos lá que a gente nem sabe, para você ter ideia. Entendeu? Você não é obrigado a gostar. A admiração, o respeito, ele conquista com o tempo e com quem está mais próximo de ti. Então, que nem o irmão falou, realmente tem pessoas que a gente tem cumprimento. Infelizmente. Infelizmente é assim. Eu quero ler uma ata aqui, de uma resolução do Concílio Geral, feito em 2017, tá bom? Por favor, irmãos, não me interprete mal, tá bom? Não me interprete mal, mas é uma resolução que até mesmo, não posso dizer porque o pastor não está aqui, o pastor Domingos, se ele concordou com essa ação do concílio, mas isso foi passado lá em 2017. Em 2017 ele era ligado à organização, uma vez que ele se desligou há pouco tempo agora, né? Então, em 2017 ele era ligado à organização. O Caiúvas do Sul, Paraná, 20 a 22 de outubro de 2017. A resolução é 003/2017. Confirma os critérios para ordenação ministerial estabelecidos pelo Concílio no ano de 2013 e esclarece os locais em que essa ordenação e a sabatina acontecerá. Diz assim: amados ministros, irmãos e congregações da Igreja de Deus em todo o território brasileiro e demais países, por meio deste se faz saber que a Igreja de Deus reunida em concílio ministerial na data e local supracitados deliberou o que segue. E diz assim: o candidato, seja ao presbitério ou ao diaconato, deve ser acima de 25 anos, tendo também como requisitos para a consagração a aprovação da igreja local, registrada em ata, apoio da esposa, curso de obreiros e sabatina. O candidato passa por uma sessão em que terá que responder biblicamente a um grupo de ministros itens e questionamentos dos nossos pontos de fé e doutrina, e que os que já prestam serviços pastorais, até que estejam com a mente sã e possa servir. Cumpridas esses requisitos entendidos como básico, o concílio terá autonomia para, ouvindo os demais conciliares, deliberar, rejeitando o pedido de ordenação, recomendar mais tempo para avaliação mais aprofundada do candidato e questões pertinentes à sua vida, ou, finalmente, permitir que o candidato seja consagrado na presente reunião de concílio ou autorizar que a ordenação ministerial e sabatina ocorra na região, cidade do candidato. Portanto, ressalta-se que, para haver consagração ministerial, é preciso, primeiramente, haver aprovação do concílio ministerial, nos termos acima citados. Assim, antes de se fazer qualquer ordenação de diácono ou presbítero, é preciso primeiro pedir e receber a autorização do concílio quanto ao local da ordenação. Será visto caso a caso, conforme distância do local de concílio, situação econômica, condições de saúde e etc.
Sendo o que há saudações fraternais. E aqui temos a assinatura de alguns ministros. O ministro José Medeiros, no entanto, o cooperador Joel da Silva e o cooperador Gisiel Walker. Irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos a respeito disso? Sobre uma carta aqui que o pastor Domingos ele fez, né? Ele leu aqui para nós no dia e colocou uma palavra aqui assim, que acaba pesando, né, nos nossos ombros e fica complicado. Sobre a consagração do nosso irmão presbítero Calixto e do nosso irmão diácono Leandro, né, a respeito dessa situação. Eu quero ler para os irmãos aqui. Palavras do pastor Domingos, tá? Por isso que eu gostaria que ele até estivesse aqui, porque ele poderia até relatar sobre alguma coisa. Eu não poderia deixar de dizer que, quando digo presbítero Calixto e diácono Leandro, sobre os quais foi invocado o nome do Senhor Jesus, e não o meu, conjuro. Alguém pode procurar no dicionário para mim o que é conjuro? Conjuro. A eles mesmos e a quem os desconsiderar como tais, que somente se torna inválida ou não reconhecido a unção sobre eles, se na ocasião da consagração ou batismos que realizei, estivesse eu em pecado, e desafio a qualquer um provar que eu estou em pecado, ou que na ocasião do batismo e das consagrações eu estivesse nesta condição. E não sendo isto provado, todos, inclusive a eles, digo, que estarão rejeitando o nome sobre o qual foram batizados ou consagrados, e certamente Deus cobrará isso de cada um que fizer esta rejeição. Achou? Achei. O que fala? Diz assim: invocar mágica ou imprecação, dirigida a forças ocultas ou naturais, para que obedeçam à vontade de alguém, conjuro. Conjuro. E aí o 2, rogo, suplico, pedido ou protesto, e se estende. Pensa, mãe. Oi? Cabe aí, né? Protesto, né? Desconjuro. Então, a palavra que mais pega é essa daqui, ó. Deus cobrará isso de cada um que fizer esta rejeição. A gente teve uma reunião já tem acho que uns 20 dias, a gente teve uma reunião com o presbítero Calixto, com o pastor Domingos, né? A respeito de algumas situações, e o irmão Calixto ele pediu para que a gente fosse bem sincero, né? Tivesse assim uma transparência com ele a respeito dessa situação. Até eu gostaria que ele estivesse aqui, mas infelizmente ele não pôde estar, né? Então, a respeito dessa situação, é que a gente quer conversar com os irmãos nessa situação. Bom, o que está acontecendo? A gente está vendo que são dois pensamentos que nós estamos tendo aqui que está divergindo, né? O pastor Domingos, ele traz os nossos irmãos, o irmão Leandro, ao diaconato, e o nosso irmão Calixto ao presbitério, né? Uma vez que aqui, num concílio ministerial onde vários ministros, pastores, cooperadores, e vou dizer que a Igreja de Deus se reúne para deliberar algumas situações, foi decidido, né, que todo candidato que fosse levado à sagração passasse por essa situação, vou colocar assim, né? Não é muito legal, não, digo para os irmãos que não é muito legal, é um pouco constrangedor, né? Porque a gente acaba sendo
a gente acaba ficando na mão de algumas pessoas, né, para que seja realizado tal circunstância. Antes de eu concluir, pode falar. Então, como você está citando aí, que meu esposo meu, ele não tem nada contra, ele sempre foi a favor, assim, pelo trabalho, porque eu vejo o trabalho do Egito de unir as igrejas. Mas tem que nessa questão aí, que tem colocado nessa questão aí sobre o ministério, tipo, tem que apresentar primeiro lá e depois aqui, como é que... Não, na realidade não. Na realidade se apresenta aqui. Sim. Se apresenta aqui a igreja em Mas eles aprovam o que pode e o que não pode. Então, na realidade, irmão, assim... Não seria algo mais local? Na realidade, quem aprova é sempre a igreja que aprova, né? A igreja aprova e dentro de todos os requisitos que pede a palavra de Deus, você não tem por que não ser aceito, entendeu? A não ser que haja alguma objeção ou alguma circunstância que eles lá avaliando, né? Eles lá que eu digo o quê? Os ministros avaliando toda a circunstância, o pastor que está reconhecendo esses irmãos apresente eles lá, né? Apresente toda a situação, não tem por que não ser aceito. Não tem porquê. Só uma formalidade. Seria uma formalidade, por quê? Por que eu quero trazer isso aqui para os irmãos? Porque o que acontecia antes? O pastor local, ele vinha e consagrava um obreiro, aqui, de responsabilidade dele, e por algum motivo esse obreiro ele saía da igreja e começava a abrir uma outra congregação dizendo que era a igreja de Deus, que fazia isso, e mudava algumas doutrinas da igreja, que já aconteceu, entendeu? Mudando essas doutrinas, acabaram que se reunindo os irmãos em concílio, os ministros em concílio, para que isso não houvesse mais, que esse irmão, a qual vai ser levado ao diaconato, ao presbitério, ele participe dos concílios, para que todos os irmãos, os ministros que estão ali já há um tempo, conheçam ele. Não, porque você não vai conseguir conhecer em 2, 3 dias, um irmão. Mas você começa a frequentar, você começa a ser participativo, para que aqueles irmãos tenham uma referência a respeito de você. E o pastor a qual está apresentando o irmão, também ele já tem um período já dentro do concílio, ele vai te apresentar, fala que esse aqui é o obreiro que está comigo ali, quero levantar ele a tal função, entendeu? E esse pastor, como ele já está ali, todos os ministros que estão ali já conhecem ele. Então se torna o quê? Mais união nessa circunstância. E o que aconteceu aqui? A gente vê que aconteceu uma irregularidade. Não é que a igreja aqui não aprovou os irmãos, né? A igreja aqui aprovou, o irmão Leandro, como diácono, aprovou o irmão Calixto, que na circunstância era diácono Calixto, né? Era isso? Não, ele foi direto ao presbitério. Então, o irmão Calixto foi direto ao presbitério, que também não é problema nenhum, né? Cada um com sua capacidade e assim, não desqualificando nenhum dos irmãos, em mérito nenhum, porque se o pastor a qual lidera eles reconhece esse talento, quem somos nós para dizer o contrário? Não somos nós. E a igreja também reconhecendo os tais. Só que o que acontece? Dentro de toda a norma, de todo o dever, de toda a obrigação, foi desrespeitado um conceito aqui. Então, quando eu digo que foi desrespeitado, foi justamente o pastor Domingos. Só me permita fazer uma pergunta. Quem foi que consagrou os irmãos? Pastor Domingos. Pastor Domingos? Ele próprio impôs as mãos? Sim. Então, a gente vê que ele, né, houve uma irregularidade a respeito dessa situação. Não tirando o mérito dos irmãos no diaconato e nem do presbitério, uma vez que a gente reconhece que, né, o irmão Calixto, ele tem, né, tem ali a sua dinâmica de trazer a palavra, tem o irmão Leandro aqui, que tem toda a desenvoltura dentro da palavra, então, não desmerecendo nenhum dos irmãos.
Mas dentro da organização, como nós temos que ter um pensamento e uma linha de raciocínio, como igreja de Deus, nós não podemos fazer as coisas pela nossa própria vontade. Entendeu? Então, houve um erro do pastor Domingos, uma vez que, né, o irmão Leandro, ele foi levado, eu digo assim que não foi nem levado, ele foi lançado ao concílio, né, que eu acho que foi até um erro do pastor Domingos, temos só mandado ele lá, né, na boca dos leões, como nós disse, na boca dos leões, porque assim, ali foi triste, entendeu, o cenário, né, não está aqui para poder comprovar. Então, assim, eu achei que foi uma falta da parte dele não ter acompanhado o irmão Leandro, e o irmão Calixto, na época, ele não pôde estar pelo casamento do filho. Então, o que aconteceu? Resolução 008 de 2019. Apresentados pedidos de ordenação ministerial dos seguintes irmãos: Rogério Galdino, de Maringá, lá no Paraná, para ordenação ao presbitério. Irmão Leonardo Lima, de Benfica, do Pará, para ordenação ao diaconato. Irmão Leandro das Graças, de Piracicaba, São Paulo, para o diaconato. Irmão José Adão Calixto, de Piracicaba, São Paulo, para o presbitério. Após verificação dos requisitos formais já estabelecidos em concílios anteriores, como também procedida a avaliação conciliar dos requisitos e parâmetros bíblicos estabelecidos aos que aspiram o diaconato e presbitério, o concílio ministerial entendeu oportuno, neste momento, manter em suspenso os pedidos de ordenação ministerial dos irmãos anteriormente citados, salientando desde já que, conforme consta em ata conciliar, havendo os ajustes necessários, havendo o interesse dos candidatos, tais pedidos poderão novamente ser submetidos para apreciação do concílio. Então, o que aconteceu? Lá em 2019 e tal, né? Foi suspenso o pedido de ordenação dos nossos irmãos aqui presentes, né? O irmão Leandro e o irmão Calixto. No meu caso não foi suspenso, no meu caso foi realmente negado. Negado. Pela causa de eu ter sido casado mais uma vez, isso foi deixado bem claro, né? Por eu já ter sido casado mais uma vez, e dentro da Igreja de Deus, a palavra diz que o obreiro tem que ter só uma mulher, dizemos que eu tenho duas, né? Então, por eu ter sido casado mais uma vez, eu não conseguiria ao diaconato. E eu já expus isso, já me adequei à ideia de que não vai adiantar 1 ano, 2, 10, 20, toda vez isso vai ser apresentado. Então, você entendeu? Eu lá, propriamente, falei pro Tortado, falei, desisto, para, cancela, chega, entendeu? Porque se para vocês, que são os donos da razão, eu sou casado mais uma vez, que foi realmente, né? Mas ninguém sabe as situações, porque eu não fui mais casado, né? Então cancela, deixe por estar. Eu simplesmente sou membro da Igreja de Deus, que para mim não faz a menor diferença, né? Vou continuar louvando, vou continuar pregando. Não será um cargo ou um título ou alguma coisa que vai me fazer diferente, né? Então, no caso aí, eu não fui suspenso. No meu caso, foi negado. Sim, não, e até conversei com o Tortado na época e falei para ele, irmão, se possível, risca meu nome. Eu pedi isso para eles. Risca meu nome. Porque eu não vou ficar me submetendo à baixaria. Eu não vou ficar me humilhando a algo que eu sei que eu não vou. Entendeu? Não vou ter. Não, daí ele falou para ele, não, irmão, não é assim. Eu falei, é assim sim. Entendeu? É assim sim. Porque se hoje vocês não aceitam, vamos por daqui 10 anos. Qual vai ser o argumento daqui 10 anos? O Leandro já foi casado mais de uma vez. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então, não, sim, então, mas são suas palavras, né? Eu só estou colocando o que está escrito em ata. Não, eu sei. É que tem alguns irmãos que não sabem da história do outro, né? E só expondo alguma coisinha. Estou
Só colocamos como diz aqui na ata. Se de repente algum irmão quiser, eu tenho aqui, tá? Certo. Então, seria nessa questão aqui, que neste momento, manter em suspenso os pedidos. Uhum. Foi essa a questão. Bom, então, ali foi, como o irmão Leandro disse, foi negada a situação. E daí, o que houve? O que houve depois disso? Né? O pastor Domingos, depois que soube dessa situação, ele se sentiu muito chateado, lógico, né? Porque você manda um obreiro seu ser avaliado. Não é questão da avaliação em si, mas de acordo com tudo que eles acharam ali em anormal, não aceitaram o pedido, né? E nisso, quando o irmão Leandro voltou, não sei quanto tempo depois, foi um mês mais ou menos, depois do concílio, a sagração. Não foi mais. Não mais. Depois desse período, o pastor Domingos, então, resolveu por si mesmo ordená-los. Foi bem mais. Ordená-los, então, convidando até mesmo o pastor Eliseu de Itacoaxetuba. Então, aqui, irmãos, nós vemos o quê? Que não é pelo ato de não aceitar os irmãos, mas pela falta de comprometimento do pastor, uma vez que o concílio já tinha deliberado uma situação que iria guardar, então, os irmãos, né, numa próxima ocasião para rever todo o processo. Então, aqui o que acontece aqui? Quando ele leu essa palavra aqui, que Deus cobrará isso de cada um que fizer essa rejeição, é motivo de nós avaliarmos muito bem essa situação. Por quê? Aqui não está escrito, né? Aqui não está escrito, mas numa conversa que eu tive com ele disse que fez de pirraça, de birra, não sei, Bom, são palavras dele, né? Eu fiz de propósito, para tipo assim, eu vou fazer por conta própria, então. E dentro da palavra de Deus, foi quando nós dissemos que em Filipenses, que nós temos que ter o mesmo pensamento e unanimidade. Então eu vejo que é uma briga ferrenha entre essa comissão. E eu não vou ficar diante dessa situação de briga. Porque Deus pode me cobrar e Deus pode cobrar ele pela ação. Por quê? Por que pela ação? Porque a ação dele foi provocativa e foi sem o consenso dos outros ministros, uma vez que a gente pode retratar isso como um ato de rebeldia, uma vez que estava em concílio isso descrito. Agora eu pergunto para os irmãos, em ato de rebeldia, nós falando o nome de Deus, ou o nome de Jesus, isso é aceito por Deus? O que os irmãos acham? Tem como. Eu gostaria de ouvir os irmãos. Não, rebeldia não. Diante de todo, porque assim, ó, diante de toda circunstância, irmãos, diante de toda circunstância, aqui diz o quê? Neste momento, manter em suspenso os pedidos. Os irmãos voltaram, claro, isso não foi, mas né, o irmão Leandro voltou e depois de alguns meses foi realizado. Então, assim, aqui era para o quê? Aguardar mais um período para que eles voltassem. Aí o irmão Leandro disse que o caso dele era realmente... não tinha mais como, na fala deles, né? Não, mas só uma palavra aí nessa questão aí também, eu acho que era algo que devia ter sido considerado também, tipo assim, negar, que nem ele citou aí, não sabe, tipo, alguém veio perguntar alguma coisa, tipo assim, é complicado isso, é bem complexo essa questão de concílio também, porque
Exatamente. Quantos outros casos vai ter aí de pessoas que vão ser levantadas e talvez, que nem eu mesmo, eu fui casado com outra mulher em BH, aconteceu umas coisas lá, a gente se separou, ela arrumou outra pessoa e a gente cada um seguiu sua vida. Então tem vários outros casos, tá entendendo? É bem complexo. Não, mas Ó, tem aqui que ser diz, avaliado também. aqui diz aqui, ó. E a questão da palavra também ali, assim, avaliando ali, marido de uma só mulher. É uma só mulher, né? Aí tem que ser avaliado, porque assim, ó, a realidade, irmão, quando você está no mundão é uma coisa, o ruim é quando você está na igreja. Entendeu? Você está lá no mundão, fez o que fez, aceitou a fé da igreja de Deus, veio na igreja de Deus, trocou de mulher, aí entra o problema. Entendeu? Aí, automaticamente, eu acho que eu acredito, pelo irmão ser desde menino na igreja de Deus, aí acabou pesando. Mas eles não viram a história que o irmão tem para contar. Não, então, no meu caso, eu era da igreja também. Então, aí, ó, exemplo, vamos lá, não tem nada a ver com dele. José Soares, um pastor reconhecido nos 4 cantos da terra, exemplo. Ele cometeu uma lei moral. Ele está na organização? Não está, porque ele quebrou o código de ética de resolução de 2007. Ele quebrou. Aí o que ele fez? Você está livre. Ele se rebelou, saiu da organização em pouco tempo. Entendeu? Ele mesmo, sendo um porta-voz, reconhecido, não teve misericórdia. Errou, meu amigo. É aquilo, você vai querer ficar ou não vai querer? Mas ele assinou essa resolução apoiando. E quando veio para ele, o que ele fez? Não concorda. Então, você vê, tipo, foi um peso com as medidas. Ele assinou para pegar os outros. Mas na hora que veio para ele, ele não aceitou. Por isso que ele estava desligado. Ele não está ligado na organização. Ele está fora, literalmente. A resolução de 2020, ela relata, e agora também a resolução que saiu desse final de ano, também retrata dessa mesma forma, que teve que ler novamente, porque as pessoas não estavam acreditando que estava fora. Então foi lá na frente e leu a carta que José Soares, da igreja de Piracicaba, se encontra desligado, e o governo também, não sei se vocês têm conhecimento, se encontra também em disciplina em tempo indeterminado. Ele não tem poder mais nenhum em qualquer igreja. Então, você vê, foi homens que começaram e fizeram o quê? Assinaram muitas atas, concordando com tudo. Mas quando veio para eles, o que eles fazem? Vou largar o barco. Então, irmãos, aqui, ó, diz o quê? Será visto caso a caso. Ninguém está impossibilitado a nada. Caso a caso, ser avaliado cada caso a caso. Então, o que eu quero trazer para os irmãos a respeito disso? Que eu não vou ficar com esse peso sobre minhas costas, entendeu? A respeito da situação, né, do irmão Leandro e do irmão Calixto. Como a gente é ligado à organização, por isso que eu perguntei para os irmãos têm alguma objeção, os irmãos vão poder falar nesse momento. No momento, eu quero dizer no momento, não que os irmãos não possam lá na frente voltar a ver a situação, mas no momento eu não vou considerar os irmãos nem como diácono e nem como presbítero Calixto diante da situação de desobediência aqui, porque assim, como mesmo disse o pastor Domingos, né, que ele fez da vontade dele, né, uma vez que foi deliberada uma situação lá, e ele veio aqui e reconheceu os irmãos. Então assim, agora eu pergunto para os irmãos, nós precisamos pensar no mesmo sentido, para as coisas não sair de desordem, vamos dizer assim. Por quê? A organização deu uma deliberação. Por enquanto, nós não reconhecemos os irmãos. Eles têm a possibilidade de voltar ao concílio do ano que vem agora e ser reconhecido, né?
O irmão Leandro disse que ele não quer que registre o nome dele, não é isso? Sim, não vou, nem no conselho eu vou mais. Então, assim, e o irmão Calixto também, ele não tem mais interesse. Ele pode vir a essa situação. Pergunto aos irmãos agora, qual é a situação que os irmãos enxergam essa situação? Vou começar aqui por antes. Irmãos, vocês são livres, esquece a nossa amizade nesse momento, nós somos irmãos em Cristo, tá bom? E eu não vou ficar com mágoa de ninguém, é meu nome que está exposto, sou eu quem está exposto, não são vocês. Se vocês aceitarem, amém. Se não aceitarem, amém. Entendeu? Vou considerar cada um da mesma forma. Eu só quero que essa guerra acabe. Entendeu? Eu não quero ficar entre trincheiras que meu nome fique rolando para lá e para cá. Se tem que acabar agora, amém. Porque para mim, os irmãos, tem alguns irmãos que me chamam de diabo. Tem alguns irmãos que eu não me considero. Porque exatamente no fato que foi exposto do pastor Domingos, eu conversei com o pai sobre isso. Falei, pai, como estava a situação do senhor? Não, eu estava bem, só estava tal. Sempre mantive essa dúvida, será realmente tal? Então, assim, para mim, o irmão Douglas me chama de diabo, quase sempre me chamou, ele falou que me considera, amém, amém, estou trabalhando na obra, estou aí na igreja, amém. Se de repente amanhã, depois eu já falei, amém, entendeu? Mas, irmãos, é só desculpa, tá? Assim, falar? Então, por favor, não precisam ficar se armoleando, vai ficar chateado comigo. Se eu falar, se eu for como, não vou ficar. Eu sou homem suficiente de arcar com as minhas responsabilidades, certo? Quero estar limpo diante do meu Deus. Deus conhece a minha vida, conhece a minha trajetória. Se amanhã, depois, lá na frente, tiver que acontecer, amém, vai acontecer, né? Mas responda por você e não pelo seu irmão. Amém? Até é importante isso daí, justamente para acabar com essa questão, entendeu? Para acabar, porque a gente vê assim, já deu, fica em termos, mas porque o irmão Calixto, ele pediu, quero que você seja transparente comigo. Ele pediu, ele falou, eu quero que você seja transparente, porque assim, uns falam, uns não falam. Eu falei, irmão, aí o Diácono Douglas falou, então a gente vai conversar numa outra situação. Aquela reunião não era para aquilo. Então foi justamente que eu aproveitei, o irmão Jefferson pediu a reunião, para a gente tratar sobre esse assunto. Então eu gostaria de saber dos irmãos, né, primeiro do irmão Washington, como que vai ficar o seu pensamento a respeito dessa situação. O problema maior é o quê? Vamos lá. Na época, né, até aumentado mesmo desse caso, a questão, aí o pastor falou tudo, ele botou para a igreja votar. Sim. Ele falou, tudo a igreja vota, a maioria votou tudo. Beleza. Agora, se ele fez na rebeldia, ele nem... Ele falou que fez na rebeldia, aí leva a questão que aí não tem como. Como que Deus vai? Aí não foi feito em outro dia. Então aí no caso, não foi nem válido. Se torna inválido. Não, justamente por isso que eu quis trazer para os irmãos primeiro a resolução, porque se depois do conhecimento que ele teve, ele fez em rebeldia a situação, entendeu? Porque como que Deus vai operar em um ato que vamos supor, é espiritual, é uma parte espiritual. É uma rebeldia. Se ele falou que ele fez rebeldia, aí já, peraí, então, tá, é a mesma coisa, se torna o meu caso, do batismo. A questão do batismo é diferente, porque assim, ele estava em disciplina, só que a disciplina dele ele não poderia trabalhar fora da igreja dele, é só local. A dele ele poderia realizar
toda a situação dentro da igreja. Tranquilo, batismo, entendeu? Porque ele estava trabalhando dentro da igreja. A situação que eu trago para os irmãos não é sobre o batismo, é sobre a consagração, uma vez que lá foi negado, que teria que passar por esse processo. Todos têm passado por isso, não é um ou outro, esse daqui nós vamos escolher que ele vai ter que passar, não. Todos os irmãos, lá de 2017, desde 2017 isso daí, e foi concordado pelos ministros. Então, tem esse procedimento a ser passado. É ruim, por isso que eu falei, é ruim. Mas se todos que estavam lá concordaram com a situação, por que não cumprir? Por que desobedecer essa circunstância se todos aprovaram? Por mais que você não concorde. Aí eu não concordo. Mas tem muita coisa que a gente não concorda, a gente tem que fazer. Então, é aquele ditado, todos concordaram, eles não avaliam, porque quem conhece a pessoa, sim, cada irmão, é o responsável. E aí fica a situação que eu falei, que é para o pastor Domingos ter saído daqui, ter acompanhado o irmão Leandro, o irmão Calixto, que ele fez de novo ano passado. Era para ele ter ido junto com o presbítero Calixto. Chegado lá e falar assim, ó, esse aqui é o obreiro que da outra vez foi dado, vocês deram um tempo, eu estou trazendo ele de novo, para que ele seja avaliado aqui nas circunstâncias, porque eu conheço. Mas por que não está ele no secretário do Calixto? Como presidente? Já vamos chegar lá nessa parte aí. Ou quer que eu fale já? Vou falar já. É por isso que era muito importante que eles estivessem aqui, porque de repente eles não podem falar assim, porque eles não estão aqui, você está falando. Não, eu iria falar, porque é justamente o que eu falei. Eu não quero que fique esse blá 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 para lá e para cá. Rola o nome do irmão para cá, rola o nome do irmão para lá, e fica naquela situação constrangedora. O que está entre irmãos, né? Não, mas magoa. Não, se chateia. Assim, o problema maior é a questão. É pior, é sem saber. É a mais um nível na parte espiritual da igreja. Se foi feito por hipocrisia, né? Não foi nem válido. A situação é a seguinte: o irmão Calixto, ele não passou pela conduta dessa vez, por quê? Porque teve uma outra vez que nós conhecemos o nosso irmão Calixto aqui, eu estou começando a conhecer, ele lança alguns vídeos no YouTube, e algumas coisas é meio contraditória à nossa doutrina. Ele já levou lá uma vez alguma teoria que eu não sei qual que é, lá em São José dos Pinhais, entendeu? Para conversar com alguns pastores. E esses pastores ficou meio assim, esse irmão pensa assim, divergente, entendeu? É diferente daquilo que a gente tem como doutrina dentro da igreja. Então, o que eles pediram para eles? Irmão Calixto, dessa vez ainda não, vamos esperar mais um ano, para a gente poder avaliar essa situação. Documentação, a questão espiritual dele, tudo ok. A única questão são as teorias. E uma coisa que eu até fiquei assim um pouco triste na situação dele, depois da reunião que a gente trouxe, que ele também não crê no véu, né? Ele não crê no dízimo. Então, é uma circunstância, irmãos, que eu quero dizer assim, que para um presbítero não crer numa doutrina que é realizada pela igreja fica muito complicado diante de toda circunstância. Se você vai pregar para uma pessoa que é da nossa igreja sobre uma curiosidade que ele tem lá fora, ele fala assim, mas por que vocês usam o véu? Como é que você vai pregar se você não sabe nem falar e se você também não acredita? É complicado, entendeu, essa situação. Eu fiquei triste quando ele relatou aqui, eu não creio. Mas eu usaria se eu fosse mulher, mas não creio. É uma circunstância assim. Dentro da palavra de Deus relata toda essa circunstância. Se você não crê dentro disso, fica complicado. E isso aí o ministério lá não sabe. Eu fiquei sabendo aqui. Eu não, né? Nós estamos sabendo aqui. Então, assim, se torna uma situação bem... Bom, então, irmão, porque é complicado, exatamente, é complicado e assim, eu não
Eu não quero ficar com isso para mim aqui e agora, vai ficar nessa circunstância. É para a gente poder resolver isso. Para a gente poder resolver, a gente tem que resolver. Nós somos o corpo de Cristo, somos igreja, estamos aqui para poder resolver essa questão. Entendeu? Ele pode ser reconhecido? Pode, passando pelo caminho que todos têm passado, ele pode ser. O problema foi a falta, como foi realizado. Como foi realizado. Não que ele não tenha capacidade, isso que eu quero deixar bem claro. Ele tem. Conhecimento é. Se está como faz parte da organização, tudo, se não foi reconhecido, não foi. Aí eu falei, a vida espiritual tem que estar alinhada com a vida, tá os dois juntos. Não adianta a gente querer andar com a nossa vida aqui e a espiritual aqui, ou a espiritual aqui e a outra aqui. Tem as duas aqui, bater no mesmo pensamento. Não lembro. Passo. Deixa de mãos. Eu não tenho um argumento a falar. Afinal de contas, o volômetro todo aí sou eu, nesse caso. Entendeu? Sou eu. Eu falo até pela sua situação diante. Eu e o presbítero talvez que não tá, mas eu falo por mim. Entendeu? É a mesma coisa. Se mais irmão, já tá bom. Eu sempre tive vontade. Sempre tive, diácono, crescer dentro da igreja. Como não ia falar, mas deixa eu falar um pouquinho. Crescer dentro da igreja, afinal de contas. Até um pouco tempo atrás, eu falei, o doutor irmão Jefferson. O quê? O consagração do irmão Jefferson. Ia ser antes do meu batismo. Entendeu? Ou seja, você entra numa empresa com oportunidade de subir na vida. Quem não quer um cargo melhor? Não estou como pastor, te predico como cargo, tá? Estou como um exemplo. Dentro da igreja de Deus, óbvio. Quem sabia eu queria chegar? Eu acho que eu não tenho dom para pastor. Pastor é administração, é estar lá na frente. Eu já não sou muito disso. Mas um diaconato legal, um presbitério, não precisa ser pastor. Tem presbítero, tem o pastor, presbítero qualificado, tal. Também sempre tive vontade de estar envolvido com tudo na igreja. Mas, hoje eu me conformo que errei lá atrás. Quem nunca errou? Eis a minha pergunta. O próprio Jesus disse, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem nunca errou? Todos nós somos falhos e errantes pelo caminho. Mas só que eu não posso passar por cima de homens que estão em cima de mim. Porque hoje eu respeito a hierarquia. Se são ministros, se foram ungidos, se estão lá, amém. A gente tem que respeitar. Eu devo a eles esse respeito. Então, se eles não aceitaram, mesmo não conhecendo a minha vida, toda a minha história, que aqui dentro acho que ninguém, a não ser alguma coisa, meu irmão possa saber, fora isso, irmão, eles não teriam o direito de fazer tal julgamento. Mas, como eu sou um cara da paz, eu não vou dar de frente com eles. Eu não vou lá brigar. Falar, falando de tal fez isso, eu me separei por causa disso, tal. Não vou. Entendeu? Então, eu tinha, sim, vontade, sempre tive, nosso diácono. Lembra a primeira vez que meu pai foi a diácono, a presbítero, alguma coisa assim. Nossa, nós fizemos uma festa dentro de casa. Foi tudo muito bom. Acho que você lembra. Era lá no irmão Aparecido, lá, quando ele foi a presbítero e tal. Foi evangelista, era uma festa. Né? E dentro da nossa casa, isso para nós é orgulho dos nossos filhos. Nossa, meu pai é um diácono, meu pai é um presbítero, meu pai é um pastor. Né? Mas o meu pai também é um cooperador. Meu pai pode dirigir, pode pregar, pode fazer, independente, só que... Então, assim, irmãos, já encerrando a minha fala aqui, sempre tive vontade, mas infelizmente, hoje eu me conformo que se depender do ministério, que com certeza depende, eu não vou conseguir subir de cargo. É o que eu falei. Em 2017, eles
Falando do meu caso. Leandro, você já foi casado mais de uma vez. O seu foi em 2019. 2019. Você já foi casado mais de uma vez. Beleza. Passa-se 10 anos. 2030. Eu quero subir ao diaconato. Eu vou ter que passar pela sabatina. O que vai ser falado lá? Leandro, você já foi casado. Então eu vou ficar lutando, dando murro em ponta de faca pra quê? Entendeu? Então eu ponho nas mãos de Deus. Se Deus um dia tocar neles e falar, não, ele vai ser, ele vai ser. Se não, irmãos, vamos trabalhar, entendeu? É cooperador Leandro, é irmão Leandro, amém. Para mim está de bom tamanho. E o importante para mim é alcançar o alvo, que é o reino de Cristo. O restante, amém, que fique para trás. É porque não queria falar, né? Não, é que assim. Não, é que a gente não quer falar, mas já que tem a oportunidade, vamos falar, não, irmão, fala uma coisinha aí para. A noite aqui é seguro. Não, isso é interessante, irmão, porque a realidade nós estamos quebrando muita coisa que não é o meu fardo, não é os seus, não é o que aconteceu. Houve o quê? Um sai de uma linha. O pastor automaticamente ele acabou quebrando uma resolução que ele próprio, eu estava olhando os conteúdos do pastor, eu respeito, literalmente, de 95, eu estava mexendo nos documentos do GE lá, pastor Domingos sempre em atividade, o homem trabalhou muito para a Igreja de Deus. Para você ter ideia, a OGID, quem fundou a segunda OGID foi o pastor Domingos, juntamente com os outros irmãos. Então a história dele é extraordinária. O problema é o quê? Que se hoje eu colocar a mão e ir no contra a resolução, eu vou também ser punido por isso. Por quê? Foi da mesma forma, foi apresentado lá, o meu pai teve que guerrear, por isso eu falo, o pastor lá guerreando, lutando, é diferente do que... Se fosse só nós lá, irmão, ninguém saía. O pastor tem que ir lá, ele tem que lutar pela sua ovelha. Por quê? Se ele ungir só aqui na congregação, eu sou só na congregação. Se eu for ungido lá pela organização, eu em qualquer lugar, até no México que eu vou, tenho a carteirinha, eu sou diácono lá. Em qualquer lugar que você for. O problema é esse. Eu hoje, eu respeito, irmão, reconheço, trabalha muito mais do que eu, é muito mais antigo do que eu sou menino, eu me considero como moço, mas conforme a trajetória foi, tanto o Calixto como o irmão Leandro, infelizmente, para que eu seja sincero e não entre a dúvida em mim, eu vou chamar o irmão como um cooperador, Leandro, em nome de Jesus, sem ofensa, sem maldade, sem carregar nenhum tipo de nada, de nenhuma falsidade, mas com todo orgulho, porque ele tem trabalhado pela obra do Senhor. Amém. Cooperador, Leandro, em nome de Jesus, para que seja tipo assim, para que não venha alimentar mais isso, que o nome do irmão não venha ser exposto, e que seja fundada essa situação até a possibilidade do seu irmão lá na frente quiser. Em nome do Senhor Jesus, com todo respeito. Amém. Amém. Não, na decisão que eu falei ali, desde o início que foi fazer parte disso aqui, eu estou na mesma opinião. Entendeu? E é isso. Antônio. Também o irmão Leandro para mim também vai ser igual, vai ser o mesmo irmão Leandro, né? O operador Leandro também. Não vai mudar nada, principalmente para mim, né? Vai ser sempre um irmão abençoado aqui na casa de Deus, sempre louvando com a gente aí, tocando, pregando. Bom, Felipe. Nem do quê? Saber, né? Bem do quê? De sim, de não, porque os irmãos acharem que... não, assim, porque como está sendo gravado, depois alguém pode ouvir, pode não entender. O irmão tem que dizer se sim, o irmão concorda com a resolução que foi dada lá em 2017 e que o pastor Domingos fez errado, porque o que está sobre nossos ombros, Deus cobrará isso de cada um que fizer essa rejeição. Eu não quero levar isso nas minhas costas, não quero que Deus me cobre por isso. Porque assim, foi feito de forma errada. De forma errada, mesmo que usando o nome de Jesus, de forma errada, eu no meu entender, irmãos, Deus não aceita. De forma errada, não.
Isso descumprindo aquilo que foi determinado em concílio por todos os ministros da Igreja de Deus. Entendeu? Então eu preciso saber se o irmão concorda com a ata ou não. É isso? Sim, concordo. Amém. Senador Tadeu. Sim, concordo. Concorda com o quê? Tem que saber. Concorda com o quê? O último conselho eu tive presente, né? O irmão Calixto foi lá, né? E a gente ficamos muito tristes, né? Essa grande realidade, porque ele foi de viagem, voltou, ainda bem que o Calixto ele tem uma cabeça muito boa, né? Ele veio até, a gente não veio consolando ele, mas ele veio nos consolando. Essa grande realidade. Ele disse, meu irmão, não se preocupe com isso aí, não se preocupe. Mas a gente vê que para tudo tem jeito, né? Não é verdade? Mas até um certo momento, né? São irmãos, né? São irmãos. Mas a gente está aí para trabalhar junto, essa grande realidade, para trabalhar junto. E se chegar o momento certo, né? Não tem momento certo, eu acredito. Né? Se for para ser, a gente estamos juntos também, né? A gente não vai deixar de trabalhar, de considerar de maneira nenhuma, mas é tudo igual. Para mim é tudo igual. Certo? Mas eu acredito que as coisas têm que ser pelos caminhos corretos. Né? Para que não venha gerar essas coisas, né? Brechas, né? O inimigo trabalhando nas coisas. Mas eu não concordo com tudo que eu li, claro. Sim. Muitas coisas, né? Todos nós tem coisas que a gente não concorda também, entendeu? Mas eu vi lá os seus, as suas consagrações, eu vi a dificuldade que foi. Eu vi que o inimigo quis se levantar, tá? Não foi todo mundo que concordou também com as suas consagrações, nem todo mundo levantou, porque o concílio não são os pastores. O concílio é o quê? São todas as pessoas que ali se fazem presente. Por exemplo, vamos votar, vamos? Levantou eu, seja cooperador, presbítero, diácono ou qual que for, levantou, é uma democracia. Levantou 10, 5 não, então ganha 10 que levantou. Então, como se fosse a igreja, a maioria é que vence. A Algide era o que é a Algide? Somos nós. Somos nós. Você. Eu, como cooperador, votei em todas as decisões. Mas eu vi lá que tem pessoas que não levantou para o presbítero Leandro, o diácono tinha 60 não levantaram pessoas. 7 pessoas. E outra? Tive 51 de aprovação. Eles têm um ponto de vista deles? Tem que ser respeitado um ponto de vista. Mas, infelizmente, eles foram, né? A grande maioria não aprovou. Então, a igreja, como era uma democracia, no meu caso, lá de 100, de 100 pessoas, vamos pôr assim, 7 só que aceitou essa, não. 93 não aceitou. Então, nesse caso, a gente tem que ser os cumpridores, não é verdade? Pode ser que seja dessa vez o irmão Leandro, de uma próxima vez pode ser que seja eu, pode ser que seja você. A gente tem que ver. Até Nossa, eu queria falar desde que Deus está no controle. É o que eu sempre acho, irmão. Deus é que trabalha. Até eu escrevi aqui, ó. O propósito nosso é não desqualificar ninguém que não cabe nós. Acho que todos nós temos qualidades para exercer tais funções, desde que nós queiramos, entendeu? Desde que nós queiramos, porque está aberto para todo mundo, né? Como que diz lá, Paulo diz a Timóteo, quem deseja o bom episcopado, né? O homem deseja. Então, quer dizer, se quem quer, vai realizar, entendeu? É só correr atrás. Então está aberto para todo mundo. Uma observação também, a questão de levantar, no concílio que eu estava também em 2019, foi 19, foi 20,
Foi até interessante a questão de levantar, porque quando estava em processo do pastor José Soares aqui, ele levou 4 pessoas, nem julgamento teve. Porque ele, em avaliação, ele não poderia apresentar ninguém. E todas as pessoas foram expostas, todo mundo olhou, foi tipo assim, sabe, um constrangimento, falou para todo mundo, pode descer, todo mundo. Ninguém aqui vai ter nem votação. Chegou nem a ter votação, por quê? Porque lá, mesmo ele sendo forte, ele foi julgado por todos como um cooperador qualquer. Entendeu? É tipo assim, é aleatório. É até bom um dia os irmãos querer, tipo, ir, eu falo pra você, tem que ter estômago. Mas, essa é verdade, irmão. O negócio lá é tenso, mas só que assim, até você que tá lá na frente, você pode estar lá atrás. Ó, o inimigo tá querendo, ó, derrubar todo mundo. Teve, por exemplo, pautas lá, que o irmão Douglas, o diácono Douglas e o presbiteriano se levantou, eu não me levantei. Então eu tenho um ponto de vista em muitas coisas. Eles se levantaram, eu não me levantei. Entendeu? Eles também têm coisas que eles se levantaram, eu levantei. É democracia total. Democracia. Agora eu penso assim, irmãos, seja cooperador, seja diácono, presbítero, vamos dar o nosso melhor. Né? Nem que eu seja a varrer o chão, eu vou ser o melhor varredor de chão. Então vamos dar o melhor, seja onde for. Estamos aqui para dar uns aos outros, assim como o irmão Leandro, ele disse bendito, o importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso é o mais importante, porque pessoas chegaram até Jesus e falaram, muito feliz porque tinha expulsado demônios, tinha feito milagres. Aí o Senhor fala, não alegrai porque fazer todas essas coisas, mas alegrai porque o seu nome está escrito dentro da vida. Então, para mim, é importante isso aí, livro da vida. Agora, o dia de amanhã também só pertence a Deus. E dentro da necessidade, o Senhor vai deliberando, irmãos, pode ter certeza. Abrir mais 2 congregações. Quem que vai tomar conta? Eu falei. Somos nós? Precisa levantar, precisa de trabalho, de gente para trabalhar. Então, assim, o que eu quero dizer para os irmãos, estejam preparados para a situação. Eu nunca quis estar aqui. Não. Não. Vai falar assim, se desejou, não. Negativo. Mas, dentro da necessidade, o Senhor foi mostrando, você precisa estar lá, você precisa estar lá, você precisa estar lá. E hoje, assim, o Senhor tem dado graça e alcançamos essa posição, mas, assim, é fardo, irmãos. Não é fácil, entendeu? É fardo. Agora, pense os irmãos, eu aqui, diante dos irmãos, falando sobre meu irmão, falando sobre meu pai, entendeu? E até mesmo numa situação que pode nos constranger. Vocês acham que é fácil? Expor a nossa família e assim, tá tudo legal, tá tudo bem? Falar que meu pai foi contra uma determinada resolução? Porque ele poderia estar aí, eu teria que falar. Porque Deus pode cobrar isso de mim, e eu não quero isso. Eu não quero isso sobre minhas costas. Entendeu? Você podia ter resolvido essa situação lá atrás. Hoje está um problema, assim, a igreja está dividida porque um não quis, outro não quis, outros não aceitou, e agora está o que está, eu não quero. E realmente é o que foi falado. Para nós dar certo, a gente tem que ser bem sólido e começar do certo. Vamos andar juntos, vamos pisar em rocha firme. Não é aquela rocha que você pisa dentro da água e ela afunda, não. É em rocha firme, entendeu? Então é isso que eu quero passar para os irmãos. Não é fácil a situação, mas dentro da obra de Deus ele vai capacitando, ele vai dando discernimento e dentro disso vai precisar. Né? A gente torce para que nós consiga, dentro desse propósito, abrir uma outra congregação. Vai precisar de mais diácono, vai precisar de mais presbítero. E eu soube lá que cooperador é um ministro. Não é isso que eu ia falar? Somos todos ministros de Deus. Bom, ministro. Interessante, né? Porque uma pessoa que já conhecimento, tem bastante, né? Prega, canta, enfim. Lá no passado, né, que isso aconteceu com o nosso irmão aqui, né? Aí eu fui para aparecer um diácono. Porque os irmãos foram buscar isso lá atrás, lá. Tinha
O diabo tem que ser um marido só de uma mulher, né? Ele tem a mulher dele. Ou não procede isso. Ou quem foi casado 2 vezes. Tipo assim, eu fui casado. Eu separei, quer dizer, eu não separei não, a mulher me separou. Ela separou de mim. E se acaso se eu fosse querer ser diácono, eu não poderia porque eu já arrumei outra mulher. Diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus. Sim, mas ele tá falando. Aí, mas aí de só uma mulher só. Mas aí aí a questão. Uma e outra mulher. Aí a questão é o que eu digo, irmão. É caso a caso. Caso a caso. De repente, você. Como nós cremos, né? Como nós cremos. Nós cremos que se você foi traído, você está livre para arrumar uma outra mulher. Entendeu? Mas se de repente for o contrário, tudo que você fizer pro resto da sua vida, em querer crescimento dentro da igreja, você não vai conseguir. Entendeu? Porque foi o contrário isso daí. Então, assim, é visto caso a caso. Ela quis separar. Aí isso aí vai pesar também. Então, porque a gente acredita num só casamento. Eu não acredito em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 casamentos. Pela Bíblia considera que está em adultério. Em adultério. O pastor, usa o exemplo do pastor que foi votado lá e teve uma grande indignação, mas teve que votar lá do concílio. Usa o exemplo do pastor lá que a mulher traiu ele. Não quer contar? Ah, sim, então. Teve um ministro, relatado agora. Teve um ministro que a mulher dele, ele estava casado, a mulher teve uma infidelidade, entendeu? E ele não, ele se separou dela. E ele continuava dentro do ministério da igreja. Tranquilo, beleza. Só que quando ele quis reatar com essa mulher, ele quis reatar com ela. Entendeu? Ele perdeu a função dele, entendeu? Então, assim, é avaliado caso a caso. Entendeu? Caso a caso. Só que, assim, nesse caso, não foi todo mundo que concordou com essa situação. Exatamente. Só que havia, como que é? Havia uma resolução, mas não foi todo mundo que concordou, porque ele restaurou o casamento dele. Botou na esposa. Eu sou a favor da restauração. E muitos lá não levantaram, por favor. Mas o que acontece? A democracia, a maioria. Lembrando que ele só foi levantado para não continuar como responsável pela congregação, porque ele estaria em adultério. E ele em adultério ele não pode dar bênção a sacerdote, entendeu? Porque ele se voltaria como membro. Que a gente imagina o Gide como não é. Todos nós levantaram lá, alguns concordaram, outros não, mas teve que usar a resolução. Mas pode ser que nesse caso a resolução não pode ser quebrada também, através da grande maioria. A gente não concorda mais com essa resolução. Todos se levantaram, é respeito a resolução. Então, quando a Bíblia está falando marido de só uma mulher, quer dizer que é só um casamento só. Um casamento. Então não quer dizer que não é só uma mulher só. Para mim é só uma mulher. Aí você fala, porque assim, é isso que eu estou falando. Vai depender muito do caso. De repente você foi infiel. Aí você quer arrumar um outro casamento. Você vai receber uma outra bênção? E a bênção do primeiro? Anula. Você que foi infiel. Agora, se ela foi infiel e você está livre, eu estou livre diante de Deus, porque ela que cometeu. Então, assim, você está livre para uma outra companhia. E apesar que tem uma situação que diz que só a morte, mesmo sendo infiel, entendeu? Teria que esperar ela morrer. Você entendeu? Então, assim, é avaliado situação a situação. Então, não preciso da sua fala. É complicado, porque... Você é bom de Deus, está pensando que está na Índia, que pode ter tudo bem, aí eu vou concordar com a ata lá, né, porque é complicado.
que é complicado, nós sabe. Meus irmãos desenvolvem mesmo do trabalho. Desenvolve, com certeza. Vamos enquadrar para a ata aí, vamos esperar um pouco. Né? Porque assim, ele pode voltar no ano que vem, agora em 2023, que vai ser lá em Tianguá, no Ceará, apresentar ele lá novamente, entendeu? Falar que, ó, cumprir mais aí um ano, entendeu? Vocês avaliaram, eu quero saber a situação. E ele pode voltar como presbítero, entendeu? Passando pelas normas que a igreja pôs, né? São normas, não é doutrina, é uma norma só. A gente tem normas. Que essa fala do pastor Domingos aqui recaia nem sobre mim, nem sobre os irmãos, tá bom? Porque pode ser que, de repente, essa fala aqui possa se tornar uma maldição na nossa vida. Nossa, se eu não chamar, se eu não considerar os irmãos diante do que foi feito, que foi em nome de Jesus, Deus vai cobrar isso de mim. Então, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos assim, que foi diante de uma invalidação que foi feita a consagração, né? Um desrespeito, eu digo até assim, mesmo o pastor sendo, né, o líder aqui, ele deveria ter cumprido essa norma, né, da consagração, ou talvez até esperado, né, um pouco aí, para que pudesse ser feito novamente. E o outro erro que ele cometeu de não acompanhar os nossos irmãos aí nessa batalha, que é dureza, meus irmãos, é dureza. O cara tá sozinho lá, entendeu? E joga, porque assim, você entra no meio do povo lá e fica esperando, entendeu? Se o seu pastor tá lá, se o seu líder tá lá, é mais fácil, ele vai te auxiliar, entendeu? Eu vou estar lá no meio, lá, vou estar te amparando. E infelizmente foi isso que aconteceu, os irmãos foram sozinhos, o Calixto, o irmão Leandro foi primeiro, foi sozinho, depois na segunda vez, o irmão Calixto também foi sozinho. Amém, irmão? Amém. Acho que o pastor Domingo falou o que eu vou lá. Aí tem até uma segunda coisa aqui, que até estender um pouquinho mais, mas vamos até umas 10 horas, tá bom para os irmãos? É 9h51. O nome do Salvador. Se quiser acrescentar mais, acrescenta. Aqui tem algumas coisas aqui que ainda irmão, só para particularmente da minha parte assim, sobre o irmão Leandro, para mim vai ser sempre irmão Leandro, né? Dependendo de qualquer coisa, vai ser cooperador Leandro, da minha parte não vai mudar nada. Não. É porque eu conheci ele assim, irmão Leandro, sempre tocou, sempre louvou, sempre pregou, entendeu? Sim, não, é porque a gente, por quê que eu falo? Na questão da consagração, de repente o irmão vem aqui e chama de diácono, depois vem outro irmão e chama irmão, depois vem outro e fala, é o presbítero. E a gente tem um grande problema na questão do irmão Calixto, porque ele está dando a bênção sacerdotal, entendeu? É um outro requisito espiritual diante dos irmãos, entendeu? Então assim, fica complicado diante dessa situação. Então a gente considerar os nossos irmãos até que eles resolvam participar de novo de uma nova avaliação, a gente fica aguardando a decisão deles, né? Que fica sobre eles essa responsabilidade de eles querer passar pela situação de novo ou não. Por isso que seria bom se vessem aqui, seria excelente. A reunião foi marcada para todo mundo, entendeu? São situações que a gente tem que falar, eles não estão, mas é coisa que as coisas têm que andar, não tem que fazer. É bom mesmo se os dois estivessem aqui mesmo. Sim, entendeu? Mas é o caso depois de a gente chamar eles e falar também, né? Porque não pode ser escondido, é uma coisa que não pode ser oculta, entendeu? E os irmãos já vão estar sabendo da situação. Mas tá bom. Irmãos, por enquanto seria isso, entendeu? Dentro do que a gente tinha que conversar. Então, dentro disso que a gente conversou a respeito dos nossos irmãos, o irmão Leandro está ciente aqui, depois a gente vai passar para o irmão Calixto, né? E para os irmãos que vão estar na direção aqui, né? Pode dar oportunidade para os irmãos orar, entendeu? Pregar normalmente, direção de culto. A única questão fica da bênção sacerdotal para o presbítero Calixto, que a gente vai segurar esse período até que tudo possa se resolver. Até por quê? Porque
provavelmente no ano que vem, alguns ministros, não sei quantos, se vai vir um, se vai vir dois, da organização vai vir aqui conversar com a igreja, ver se está tudo legal, ver se os irmãos estão concordando com as normativas que tem da organização, ver se até os irmãos vão aceitar, né, o nosso presbitério, o diaconato do irmão Douglas. Então tem toda essa questão, uma vez que os irmãos estavam desligados e agora voltaram para a organização. Então eles vão vir, bater um papo com a igreja. Então estou adiantando para os irmãos porque isso vai acontecer. Uma hora ou outra, o ano que vem vai acontecer. Então é necessário eu já estar passando para os irmãos o que está por vir, para deixar os irmãos cientes. Tá bom? Amém? Amém? Tem alguma coisa que os irmãos, sendo bem objetivos, irmão, bem claro, se vocês tiverem alguma situação que vocês não estejam gostando, está aberta a oportunidade para os irmãos falarem, isso aqui para mim não está legal, isso aqui não está, para a gente poder tentar ajustar. Tem alguma coisa que os irmãos queiram falar? Para mim está tudo esclarecido. Só um pouco a orelha do irmão do está atrapalhando. Então, amém. Melhor agradecer a minha oportunidade, eu volto a palavra para o vereador Jefferson. A minha